Áudio 23, página 167. Ainda estamos aqui no capítulo de esclarecer. A gente vai finalizar esse capítulo com esse áudio. A próxima ação precisa ser a próxima coisa física a fazer. Lembre-se que as ações devem ser atividades físicas visíveis. Muitas pessoas acham que definiram a próxima ação quando chegam a coisas como marcar uma reunião. Mas isso não é uma próxima ação, pois não descreve um comportamento físico. Como você marca uma reunião? Bem, poderia ser por telefone, e-mail, mas quem deve convocar? Decida. Se não decidir agora, terá que fazê-lo em algum outro momento, já que o objetivo desse processo é levar a concluir o raciocínio sobre cada item. Caso ainda não tenha identificado a aproximação física necessária a começar, haverá um hiato psicológico toda vez que você pensar nesse item, mesmo que vagamente. Você tentará resistir a ele, o que levará à procrastinação. Até você saber qual é a aproximação física, ainda há mais raciocínio a ser feito antes que qualquer coisa aconteça, antes que você esteja apropriadamente engajado. Antes de pegar o telefone ou ligar o computador, você precisa ter concluído todo o raciocínio para que possa usar as ferramentas que dispõe e o local onde se encontra para resolver as coisas com mais facilidade, já tendo definido o que deve ser feito. E se você disser para si mesmo, bem, a próxima coisa a fazer é decidir o que fazer a respeito disso. Mas decidir não é, de fato, uma ação, porque as ações tomam tempo e decisões. E as decisões não. Há sempre uma atividade física que pode facilitar a sua decisão. Em 99% das vezes que você precisa de mais informações, em 99% das vezes você só precisa de mais informações para decidir. Esses dados adicionais podem ser fornecidos por fontes externas. Ligar para a Susan para saber quais são as sugestões da proposta ou por um raciocínio interno, rascunhar ideias de reestruturação. De um jeito ou de outro, ainda há uma aproximação a ser definida para que o projeto avance. Determine qual atividade física precisa acontecer para que você consiga decidir. Uma vez que você decidiu qual é a ação, você tem 3 alternativas depois de decidir qual é a próxima ação. Fazer, se essa ação leva menos de 2 minutos. Delegar, se você não for a pessoa mais indicada para executá-la. Ou adiar, coloque um sistema de organização como uma opção de trabalho para mais tarde. Fazer. Se a próxima ação pode ser concluída em até 2 minutos ou menos, execute assim que você pegar o item. Se um e-mail precisa de apenas 30 segundos de leitura e uma resposta rápida, faça isso agora. Se você consegue dar uma olhada no catálogo em apenas 1 ou 2 minutos para ver se tem algo do seu interesse, folheie e depois descarte, encaminhe, arquive, de acordo com as suas necessidades. Se a aproximação sobre alguma coisa deixar um recado na caixa postal de alguém, faça ligação agora. Mesmo que o item não seja urgente, se tiver que fazer alguma coisa, faça agora. A lógica da regra dos 2 minutos é o seguinte: como você leva mais do que 2 minutos para armazenar e depois recuperar o item, é mais eficiente lidar com ele assim que chega em suas mãos, se ele não exigir mais do que esse tempo. Em outras palavras, é um atalho eficiente. Se algo não foi importante o bastante para ser feito, descarte-o. Se for importante e você pretende executá-lo algum dia, o fator eficiência deve ser levado em conta. Para muitas pessoas, o hábito de seguir a regra de 2 minutos gera um aumento drástico de produtividade. O vice-presidente de uma grande empresa de software me disse que esse critério lhe rendeu um tempo livre de qualidade por dia. Ele era um dos executivos que recebia 300 e-mails por dia e se concentrava em 3 atividades principais durante a maior parte do tempo. Muitos desses e-mails eram de funcionários que se reportavam a ele e precisavam que ele visse alguma coisa,
fizesse um comentário ou desse a sua aprovação antes que seguisse em frente com determinado projeto. Mas como não era um item na sua lista de próxima ação, ele os deixava na caixa de entrada para ver mais tarde. Depois de acumular milhares de e-mails, ele finalmente os encarava, passando os fins de semana inteiro tentando tirar o atraso. O executivo já estava com mais de 30 anos e tinha filhos pequenos. Trabalhar o fim de semana inteiro não era mais um comportamento aceitável. Quando o orientei, ele processou os mais de 800 e-mails que tinha acumulado na caixa de entrada. Viu que a maioria podia ser descartada, alguns precisavam ser arquivados para uma referência futura e muitos outros ele poderia responder em menos de 2 minutos, o que fez na hora. Um ano depois, quando conversei com ele novamente, ainda se mantinha atualizado. Nunca mais deixou que os e-mails acumulassem, ocupasse mais de uma tela. Disse que isso mudou seu departamento por conta da redução drástica de tempo no seu tempo de resposta. Esse depoimento é bem contundente e mostra como alguns dos comportamentos simples podem ser fundamentais, principalmente quando o volume e a velocidade de inputs aumentam. Os 2 minutos, na verdade, são apenas um parâmetro. Se você tiver uma janela de tempo mais longa para processar a caixa de entrada, pode aumentar o período de execução de cada item para 5 ou 10 minutos. Se precisa acabar depressa com todos os inputs a fim de decidir como aproveitar melhor a tarde, talvez queira diminuir esse tempo para 1 minuto ou até para 30 segundos. Você ficará surpreso com a quantidade de ações que pode fazer em menos de 2 minutos, mesmo em seus projetos mais importantes. Não é má ideia de cronometrar seu tempo de execução de algumas dessas ações enquanto se familiariza com o processo. A maioria das pessoas com quem trabalho tem dificuldade de estimar a duração real de 2 minutos e subestima consideravelmente o tempo necessário para a execução de algumas ações. Por exemplo, se a sua ação for deixar um recado, mas acaba sendo atendido pela pessoa em vez de um correio de voz, a ligação vai se estender por mais de 2 minutos. Você não precisa monitorar suas ações de 2 minutos, basta executá-la. No entanto, se você executa uma ação e não conclui o projeto, terá que determinar qual é a próxima ação e gerenciá-lo de acordo com o mesmo critério. Por exemplo, se você precisa trocar um cartucho de tinta da impressora e descobre que não há mais cartuchos na reserva, você pode definir que a próxima ação é comprar mais e fazer, delegar ou adiar conforme adequado. O mundo só pode ser compreendido pela ação e não pela contemplação. A mão é mais importante que o olho. A mão é o lado afiado da mente. Adote a regra de 2 minutos e veja quantas coisas você conseguirá fazer enquanto processa e limpa sua caixa de entrada. As pessoas se surpreendem com quantas coisas se pode fazer em 2 minutos, mesmo em seus projetos mais importantes. Elas também ficam encantadas ao aplicar essa técnica a pequenas pendências que durante muito tempo estavam soltas por aí, incomodando. A regra dos 2 minutos tem sido uma salvação para muita gente, no esforço de controlar o enorme volume de e-mails. Em um ambiente de e-mails dinâmico, é bem provável que pelo menos 30% do que demandam ação exigem menos de 2 minutos para serem lidos e respondidos. Essa sugestão melhora significativamente a agilidade da resposta e produtividade. Quando passa algum tempo com alguém limpando seu estoque de e-mails, invariavelmente são executadas dezenas de ações rápidas que mudam a situação em várias frentes, eliminando um acúmulo significativo. Dito isso, não se deve tornar escravos e passar o dia executando ações de 2 minutos. A regra deve ser aplicada basicamente quando você está envolvido com novos inputs. Por exemplo, processando a caixa de entrada, interagindo com alguém no escritório ou em casa, ou simplesmente quando encontra alguém por acaso no corredor. Se aparecer algo que não vai conseguir fazer na hora, será preciso gastar tempo e energia para capturar, esclarecer e monitorar, a fim de evitar que isso se instale na sua cabeça. Delegar. Se a aproximação for levar mais de 2 minutos, pergunte se eu sou a melhor pessoa para executá-la. Se a resposta for não, delegue de forma sistematizada para a parte interessada. Delegar não precisa ser sempre de cima para baixo, você pode concluir. Isso deve ser feito pelo serviço de atendimento ao cliente, ou minha chefe precisa dar uma olhada nisso, ou precisa ouvir a opinião dos meus sócios. Veja alguns exemplos de como sistematizar o processo de delegar. Envie um e-mail à pessoa mais indicada para o trabalho.
Escreva um bilhete e deixa na mesa da pessoa, envie uma mensagem de texto ou deixe um recado na caixa postal, põe um assunto na pauta quando for conversar com essa pessoa, procure a pessoa diretamente, seja pessoalmente ou por telefone. Embora qualquer uma dessas opções possa funcionar, eu a recomendaria, com algumas das exceções, na ordem apresentada. O e-mail, em geral, é o meio mais rápido no sistema. Ele garante o registro eletrônico e permite o destinatário processe o pedido quando for mais conveniente para ele. Os bilhetes vêm em segundo lugar, porque também podem entrar no sistema imediatamente. O destinatário tem algo físico para usar como lembrete. Se você está delegando algum material em papel, a comunicação por escrito é a melhor alternativa, assim como o e-mail. O destinatário também pode tratar a questão de acordo com a sua programação. As mensagens de voz e de texto podem ser eficientes, tanto que muitos profissionais dependem desses recursos. A desvantagem é que o acompanhamento se torna necessário, tanto para quem manda quanto para quem recebe, pois o que se diz nem sempre é o que se ouve e as mensagens de texto sempre são muito confusas. A próxima alternativa seria registrar o comunicado na pauta ou numa pasta para a próxima reunião. Às vezes, isso se torna necessário em virtude da natureza delicada ou da quantidade de detalhes do assunto. Mas, nesse caso, o assunto vai ter que esperar até o próximo encontro. A solução menos preferível seria interromper tanto o que você quanto a pessoa estão fazendo para conversar sobre o item. Isso pode ser de imediato, mas atrapalha o fluxo de trabalho e tem a mesma desvantagem da mensagem de voz. Não há registro por escrito. Acompanhamento da ação delegada. Caso você delegue uma ação e se importe com o resultado, será necessário monitorá-la. Quando eu o conduzir pelo próximo capítulo sobre organização, você verá que uma importante categoria a monitorar é aguardando resposta. Conforme você desenvolve seu sistema personalizado, o que delega e acompanha pode ter vários formatos. Cada uma lista de organizador, um planner, uma pasta de arquivo para cada item ou uma lista escrito aguardando resposta em seu software. Por hora, se ainda não estabeleceu um sistema confiável, apenas faça uma anotação num pedaço de papel, aguardando resposta do Bob, e coloque numa pilha de pendências ou numa bandeja separada que pode resultar no processamento. E se a ação já estiver sob responsabilidade de outra pessoa? No exemplo que usei antes, quando era preciso receber um documento antes de fazer a declaração do imposto de renda, a próxima ação já estava na mão de outra pessoa. Nesses casos, você também deve acompanhar a ação como um item que foi delegado ou que está aguardando resposta. No papel, com o item fazer a declaração de imposto de renda, inclua a nota aguardando resposta. No papel com o item esperando documentação da corretora e então ponha isso na pilha de pendências. É fundamental que você registre a data em tudo o que delegar para outras pessoas. De todas as categorias do seu sistema pessoal, essa é a mais importante de se manter datada. As poucas vezes que você realmente precisar dessa informação, mas eu telefonei para você e pedi isso no dia 12 de março, farão valer a pena cultivar esse hábito por toda a vida. Adiar. É provável que a maioria das próximas ações que definir tenha que ser feito por você e levem mais de 2 minutos para serem concluídos. Telefonar para um cliente, mandar um e-mail para a equipe sobre a qual você tenha que pensar e então rascunhar, comprar um presente para o seu irmão na loja de artigos esportivos, baixar e experimentar um aplicativo, conversar com o seu cônjuge sobre o colégio que estão pensando em matricular sua filha, tudo isso se enquadra nessa descrição. Essas ações precisam ser anotadas em algum lugar e depois organizadas em categorias adequadas para que você acesse quando precisar. Por enquanto, colhe o post-it contendo a descrição de cada ação nas folhas de papel empilhadas na caixa de entrada e transfira-as para a lista de pendências.
Pendências que sobram. Se você seguir as instruções deste capítulo, descartará um monte de coisa, arquivará outras, executará muitas ações de 2 minutos e delegará um bom número de itens para outra pessoa. Ao fim do processo, ainda terá uma pilha de itens com ações a serem feitas em breve, algum dia, numa data específica, e lembrete de algumas coisas que estão aguardando resposta. Essa lista de pendência é composta pelas ações que você delegou ou adiou. É o que ainda precisa ser organizado de algum modo em seu sistema pessoal, assunto do qual falarei detalhadamente no próximo capítulo. Identificando os projetos que você tem. O próximo passo para chegar ao fim da caixa de entrada existe uma mudança de perspectiva, saindo dos detalhes das ações isoladas para uma visão geral, seus projetos. Mais uma vez, defina um projeto como qualquer resultado que você se comprometeu a alcançar e que vai precisar de mais uma ação para que ele seja concluído. Se examinar o inventário de ações que já criou, ligar para Frank para falar do alarme do carro, enviar um e-mail para Bernadette sobre o material de conferência, sem dúvida, identificará que muitas das coisas são maiores do que a ação que definiu. Ainda haverá mais coisas a fazer sobre o alarme do carro depois de falar com Frank. E coisas a fazer em relação à conferência após enviar um e-mail para Bernadette. Espero que você compreenda os motivos práticos de definir projetos tão amplamente. Se a aproximação que identificou não for suficiente para alcançar o resultado desejado, você precisará deixar lembrete de ações ainda pendentes até que o projeto seja concluído. Você deve fazer uma lista de projetos. Ela pode incluir qualquer coisa: organizar uma festa no feriado, desativar a linha de produtos de um software, terminar o cálculo da remuneração dos funcionários. O propósito da lista não é definir as prioridades, mas apenas garantir que você se lembre que todos esses laços estão abertos. Nesse momento, você provavelmente tem entre 30 e 100 projetos. Não faz muita diferença se você vai criar a lista de projetos enquanto estiver processando a caixa de entrada ou depois de fazer a lista de próximas ações. Mas ela precisa ser criada em algum momento e deve estar sempre atualizada, pois é a chave que levará você a revisar onde está, aonde quer chegar e o que permitirá ter um controle semanal da sua vida. Por enquanto, vamos garantir que tudo fique devidamente organizado. E assim a gente finaliza esse capítulo e já se prepara para o capítulo 7, que vai começar uma outra etapa, que é de organizar.